Toda mudança verdadeira começa de dentro para fora. E isso não é só sobre dinheiro, é sobre mentalidade, é sobre espiritualidade, é sobre fazer com o coração. Pessoal, meu nome é Wender Gabriel, este é o terceiro vídeo deste canal e quero trazer aqui para vocês hoje 3 mudanças que decidi fazer em 3 áreas da minha vida para que eu pudesse de fato mudar a situação da minha história. Fica comigo nesse vídeo, vou trazer para vocês essas mudanças, espero que vocês possam aprender comigo, colocar também em prática e eu te garanto, o final ainda não sei, porque não cheguei lá, mas no começo será importantíssimo para você seguir a sua jornada, a sua caminhada rumo à paz com Deus, a paz com a sua família e a liberdade financeira. A primeira mudança eu trago aqui que é a mudança espiritual. Tem um versículo bíblico que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais ou as outras coisas vos serão acrescentadas. É um versículo que se encontra lá no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6 e o versículo de número 33, se não me falha a minha memória. E esse versículo ele me impactou bastante. Por quê? Qualquer mudança que eu fosse fazer na minha vida, seja ela na área financeira, seja de mentalidade, eu como um cristão, não surgiria tanto efeito ou tanto impacto sem antes eu mudar primeiramente a minha vida espiritual. A primeira coisa que eu fiz foi me consertar com Deus, me arrumar com Deus. Então, eu era um cara cristão que não estava frequentando os cultos. Nos vídeos anteriores, depois vocês dão uma olhada, eu trouxe para vocês que eu estava passando por um momento tão difícil da minha vida que eu perdi o desejo e a vontade de fazer inúmeras coisas. Eu estava tipo que numa espécie de depressão, não posso confirmar isso porque eu não tenho nenhum laudo que o comprove, né? Mas passei por psicóloga, fiz algumas sessões de terapia, estou esperando da psicóloga um laudo referente a isso. Então, só para contextualizar vocês, eu passei por todos esses momentos de dificuldades da minha vida, mediante a dificuldades financeiras e mais decisões que eu tomei na minha vida, onde me levaram para a situação em que eu me encontrava. Aí eu perdi o desejo e a vontade de ir para os cultos, de ir para a igreja, de conversar com as pessoas, de ir trabalhar, faltava, chegava atrasado, saía mais cedo. Então a vida estava complicada e difícil para mim. Então eu não sentia alegria, eu não tinha paz comigo, nem com a minha família, eu não aguentava nem sequer ouvir o choro dos meus filhos, eu não conseguia cuidar da minha esposa, simplesmente porque por más decisões que eu tomei na minha vida e elas me levaram ao fundo do poço financeiramente falando. E quando mexe com o nosso bolso, mexe com a nossa estrutura emocional, psicológica, até espiritual. Só que, para começar a se reerguer financeiramente falando, que este é o ponto, eu precisei tomar uma atitude que é mudar a minha vida espiritual. Então eu decidi me consertar com Deus, me arrumar com Deus. Cheguei para Deus e falei: Senhor Deus, eu preciso mudar de vida, mas eu não posso começar aqui simplesmente na mudança financeira, mas eu quero mudar de dentro para fora, eu quero mudar verdadeiramente. Então eu preciso me consertar com o Senhor e mudar primeiro contigo. Eu preciso sentir novamente que eu sou amado pelo Senhor. Eu preciso sentir novamente que eu tenho paz contigo. Porque tem um ditado, e isso é muito verdade, que quando você não está em paz com Deus, você não está em paz com nada da sua vida. E essa é uma verdade bíblica. O próprio texto que eu trouxe para vocês de Mateus capítulo 6, onde o próprio Jesus disse que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas nos seriam acrescentadas, isso resume tudo. Então eu decidi mudar primeiramente espiritualmente falando. Então eu me consertei com Deus, me reconciliei com Ele, o aceitei novamente em minha vida, para então partir para a segunda mudança de vida, segunda virada de chave que eu vou trazer para vocês. A segunda mudança que eu decidi fazer e realizar em minha vida é a mudança de mentalidade, a mudança psicológica, porque eu sei que não adiantava eu ficar na mesma situação que eu estava mentalmente falando, sabe, psicologicamente falando, esperando resultados diferentes. Então eu decidi virar uma chave na minha mentalidade, sabe, parar de procrastinar, tomar atitudes da minha vida para fazer com que eu saísse da onde eu me encontrava. Tem uma frase de Albert Einstein que ele diz da seguinte forma, que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é fato. Isso se fala da mudança de mente, da mudança de mentalidade. Então, essa frase me impactou porque é bem verdade. Como que eu posso querer esperar resultados na minha vida, seja espiritualmente falando, mentalmente falando e financeiramente falando,
se eu permaneço do jeito que eu tô? O próprio Albert Einstein ele traz essa palavra, ele diz que é insano viver dessa forma. É uma loucura. Você sabe que se você não fazer nada, a sua vida vai mudar. Então, essa frase me impactou e eu decidi tomar atitude e falar: é o seguinte, eu preciso mudar a minha mente. Tem um livro de Charles Duhigg que eu li, e esse livro ele traz por título O Poder do Hábito. Charles Duhigg ele traz ali inúmeras lições e aprendizados para a gente colocar em prática de como mudar de vida. Aí você pode mudar de vida ali com 9 dias, com 21 dias. Ele traz a questão da constância, né? Disciplina. Se você fazer por determinado período de dias a mesma coisa, você acaba treinando e disciplinando o seu cérebro e os sistemas neuropsicológicos para fazer com que você que aquela coisa que você não fazia, que você agora está fazendo, ela se torne um hábito na sua vida. Então, me impactou muito essa questão e eu decidi de fato mudar de vida, mas fazendo algo. E a primeira coisa que eu fiz foi mudança de hábito espiritual. Primeira coisa, consertar com Deus. A segunda coisa que eu decidi fazer é parar de trocar ideias e conversar com pessoas pessimistas, sabe? Com pessoas que não agregam nada em minha vida, sabe? Que só me levavam para baixo com piadas e conversinhas fiadas. Isso não agregava nada em minha vida. Então, isso foi resultado da minha mudança de mentalidade, porque eu olhei para mim e falei: Wender, eu não quero que você siga mais esse caminho. Você vai mudar de vida, você precisa mudar de mentalidade. E aí eu parei de andar com pessoas que não contribuíam para minha vida, que não tinha nada para me ensinar. Existe até um ditado, né? E acho que é uma autora que diz que você é a média das pessoas, é 5 pessoas que andam com você, alguma coisa desse tipo. E eu acredito que isso tem um pouco de verdade, tá? Eu diverjo em algumas questões, mas em suma, para o vídeo de hoje, eu acredito que tem um pouco de verdade. E eu decidi então cortar laços de amizades que não me agregavam em nada, né? Antes, claro, mudança espiritual, tá? Primeiro, depois na mudança de mentalidade. Mudar a mentalidade de fato, pensar em traçar objetivos, ou melhor, metas para alcançar determinados objetivos que eu queria para mudar de vida. Então essa foi a mudança de mentalidade que eu decidi fazer. Parar de ficar pensando em coisas que não agregavam nada para mim e de fato começar a agir, começar a colocar a minha mente para trabalhar, pensar em soluções para os meus problemas, escrever metas, traçar metas para alcançar os meus objetivos. Depois eu vou trazer para vocês em outros vídeos como fiz isso, tá? Quer dizer, como ainda estou fazendo isso, tá? Porque está só no começo. Esse é só o terceiro vídeo do canal, tá? Inclusive, se você está gostando da nossa conversa e do que eu estou trazendo aqui para vocês, se inscreva nesse canal, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém, dá o seu like e o seu gostei, ativa o sininho para você receber os vídeos posteriores. Depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, volte e assiste os vídeos anteriores para você ter uma noção de como eu comecei, de como eu me encontrava e aonde quero chegar, beleza? E por fim, pessoal, a terceira mudança que eu decidi realizar na minha vida foi a mudança financeira, foi começar na prática de fato. Então, o que eu decidi fazer? Primeiro, cortar gastos. Porque a questão aqui, deixa eu contextualizar vocês novamente, eu trouxe no primeiro vídeo deste canal a situação em que eu me encontrava. Eu disse para vocês que eu fracassei aos 30 anos, e é verdade. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho uma reserva de emergência, só tenho dívidas, só tenho contas atrasadas, e essa situação me colocou no fundo do poço onde eu me encontro nesse momento. E aí no segundo vídeo eu trouxe para vocês também 3 lições que eu aprendi com tudo isso, né? E no terceiro vídeo, que é este vídeo aqui agora, eu tô propondo para vocês como eu iniciei tudo isso, que é recente. Acabei de começar isso. E já estou trazendo para vocês também iniciar juntamente comigo, para a gente mudar de vida junto. E vocês vão acompanhar e vão poder ver se de fato isso deu certo ou não na minha vida. É também uma forma de eu querer mostrar para vocês que não precisa vocês chegar no fundo do poço assim como eu cheguei. Não precisa quebrar a cara assim como eu quebrei, mas apenas aprender com os meus erros e colocar em prática aquilo que eu estou trazendo para vocês, porque aqui fala de alguém que está passando por isso. Alguém que está vivenciando tudo isso e que decidiu mudar de... Então a terceira mudança que eu realizei na minha vida é a mudança financeira. Essa mudança ela traz corte de gastos. Eu não tinha educação financeira nenhuma. Eu comecei a me educar financeiramente falando. Aí o que eu fiz? Primeira coisa, cortei gastos supérfluos, gastos desnecessários. Comecei a fazer isto, cortar gastos desnecessários. Depois o que eu fiz? Eu estabeleci prioridades. Eu vou trazer isso aqui para vocês posteriormente, tá? Prioridades. Contas de consumo, contas da casa. Eu sou um pai de família, tenho 2 filhos e uma esposa. Eu preciso trazer alimento para eles e prover a luz,
água e o aluguel, porque nós temos casa própria. Eu tracei prioridades. Meu dinheiro é para pagar aluguel, para pagar a luz, para pagar água, internet, fazer as compras do mês, comprar aquilo que a gente precisa, fralda, leite, alimento. Então, estabeleci prioridades, cortei gastos. E aí, se tratando das minhas dívidas que eu tenho, agora eu estou partindo para uma outra planilha, uma outra tabela, onde eu estou colocando as minhas dívidas, a prioridade de cada uma delas, para começar a pagar. Depois eu vou trazer para vocês como está ficando isso, e não está sendo fácil, porque é muita dívida, então eu vou ter que, sabe, trabalhar e ralar bastante, além do meu salário que eu ganho, que não é o suficiente, eu vou ter que fazer algum tipo de renda extra, e já estou estudando o que fazer, como começar, para onde ir, para que eu consiga, sabe, limpar o meu nome, pagar as minhas contas, ficar em paz. Porque a pior coisa que existe para um homem que é pai de família, um homem que é provedor, um homem que não é vagabundo, sabe? É deitar, colocar a cabeça no travesseiro para dormir e não conseguir dormir porque tá pensando nas dívidas, tá pensando em quem você tá devendo, em quem você deveria ter pago, e tudo isso por causa de erros e atitudes minha que eu tomei, que eu fiz em determinado momento da minha vida, que me levaram para onde eu estou. E isso impactou não só na minha vida, mas na vida da minha esposa, dos meus filhos, porque todos eles passam dificuldade comigo. Mas diante dessas 3 mudanças que eu trouxe para vocês aqui hoje, a gente vai mudar de vida, vocês vão poder observar e a gente vai vencer. A gente vai sair das dívidas, a gente vai voltar a ter reserva de emergência, a gente vai fazer com que essa renda ela aumente, mas a gente vai sair do fundo do poço aonde a gente se encontra nesse momento. E para finalizar esse terceiro ponto, essa terceira mudança que eu trouxe para vocês, que é a mudança na área financeira, sabe, a mudança prática de fato, tem uma frase de David Ramsey, que é um escritor, jornalista e palestrante norte-americano. Ele é especialista em finanças. Ele disse uma frase que me impactou muito, e essa frase, ela diz da seguinte forma: é melhor você controlar o seu dinheiro, ter controle sobre o seu dinheiro, senão esse dinheiro controlará você. E foi de fato o que aconteceu comigo. Eu não tive controle sobre o meu dinheiro, porque não tive uma educação financeira, e aí esse dinheiro acabou comigo. As coisas descontrolou. O próprio Jesus ensina que nós não devemos servir a 2 senhores. E a questão de servir a mamon, ao dinheiro, não é só uma questão tipo assim de eu trabalhar, lucrar e ficar louco, ser ganancioso para ter dinheiro. Não, não ter uma educação financeira, não saber gerir aquilo que você ganha, a ponto de levar você e a sua família para o fundo do poço, devendo meio mundo. Então, assim, eu não deveria ser escravo do dinheiro, e eu me tornei o escravo do dinheiro. É por isso que eu me encontro onde estou. Mas a gente vai sair da onde a gente está. Vocês vão poder acompanhar, porque a mudança, ela começou no espírito, depois na mentalidade, e agora ela vai para a prática. A gente vai vencer, a gente vai sair dessa. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Eu trouxe para vocês 3 mudanças que eu realizei na minha vida, né? Que eu comecei na minha vida e que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos para mim e para minha família. E eu gostaria de trazer para vocês aqui, nesse fechamento, uma frase que diz: a mudança nunca acontece de repente, mas começa de repente. Essa frase, ela é impactante. A mudança nunca acontece de repente, mas começa de repente. Você tem que começar. A mudança, ela é gradativa, ela não é instantânea, mas a mudança de vida, de mentalidade, financeiramente falando, que é o caso que eu trouxe pra vocês, ela tem que começar de repente. Tem que começar. O importante é começar. Tem um vídeo que eu assisti e que me impactou muito para fazer com que eu começasse a produzir conteúdo aqui para a plataforma, para o YouTube. Esse vídeo, ele traz a ideia de que a gente tinha que apenas começar. Esse era o título do vídeo, e aquele vídeo me impactou bastante. E a ideia é essa: apenas comece. Comece hoje a mudança de vida. Não espera amanhã, não espera você receber no próximo mês. Comece hoje. Pega o seu caderno, faz uma planilha, faz as suas anotações, coloque ali, sabe? Você tem que ler, você tem que escrever as coisas que são supérfluas, desnecessárias, aí você marca o X, retira da sua vida, comece a estabelecer prioridades, e aí você vai ver que a mudança, ela vai acontecer. E a mudança, ela não deve ser feita ou realizada somente na questão financeira. Mas eu, como cristão, tenho que falar para vocês: a mudança, ela tem que acontecer na mentalidade e no espírito. Você tem que estar bem com Deus, depois você tem que estar bem consigo mesmo, para você poder estar bem com as outras pessoas, para você poder começar a fazer algo diferente na sua vida, tá? Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma, e conte comigo. Escreva nos comentários abaixo como você se encontra nesse exato momento, qual que é a sua situação. Eu vou ler, eu vou responder, a gente vai conversar, a gente está criando aqui uma comunidade do zero e nós vamos crescer e evoluir juntos. Então espero que você tenha, né, se identificado de alguma forma com este vídeo, que este vídeo tenha feito para você algum sentido, sabe? Para que você comece então a sua mudança de vida. Beleza, pessoal? Agradeço por ficar aqui comigo. Um abraço, até mais. Deus abençoe.